Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a esta transmissão, a esse momento que a comunidade luterana Cristo aqui de Porto Alegre preparou e oferece para cada um de vocês. Esse momento ele tem dois sentimentos. Um deles é a alegria de poder estar aí com você online, pelo seu smartphone, pelo seu computador. Mas precisamos também dizer que existe aqui um segundo sentimento que é um tanto quanto de tristeza por estarmos realizando esse momento com os bancos vazios aqui na casa de Deus, com a porta também fechada, e como vocês bem sabem, isso é por conta desta pandemia do coronavírus. E esta tristeza, ela vira quase uma angústia dentro da gente, ao lembrar que esta porta esteve muitas vezes aberta e nem sempre foi aproveitado esses momentos de divulgação na palavra de Deus. Por isso, todo esse momento, nesta quarentena, que por coincidência acontece na quaresma, também é um convite de arrependimento, de pensar e repensar quem é o Senhor de nossas vidas, quem é o Rei da nossa existência. Nós sabemos que não podemos estar próximos fisicamente agora, mas a palavra do Senhor diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. Por isso, iniciamos e realizamos este momento, também aqui online, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, ali no altar temos algumas flores que ornamentam este local sagrado. Essas flores, vocês podem perceber que elas têm uma cor também lembrando a quaresma. Por isso usamos estas vestes litúrgicas, para didaticamente lembrarmos dos momentos em que estamos vivendo. Aquelas flores, talvez você não perceba daí, elas estão bastante secas. Trouxe uma aqui comigo, bastante seca. E até pensamos em trocar as flores, afinal de contas, para esta transmissão. Mas pretendemos deixar assim. Lembrando também a palavra de Deus que diz: seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de Deus, esta dura para sempre. Estamos impedidos de estarmos aqui presencialmente, mas a palavra de Deus segue livre curso e continua a convidar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, toda essa história que envolve esta pandemia traz um certo medo, um certo risco, mas ela nos faz perceber o quanto somos frágeis. E o profeta Isaías, quando citou a erva e a flor que cai, ele diz que o povo é como a erva, que a glória do ser humano é como uma flor que seca e cai. A gente percebe assim a nossa fragilidade. Por isso quero te convidar agora a orarmos perante Deus, a apresentarmos nossa fraqueza e buscarmos nele a sua força. Apresentarmos o nosso pecado e buscarmos nele o seu perdão. Irmão e irmã, você que está aí, conectado com a gente, junte suas mãos, feche seus olhos, nós agora vamos orar. Querido Pai do céu, queremos apresentar diante de Ti o nosso arrependimento, admitir perante Ti que somos pecadores,
que temos cometido erros contra Ti por pensamentos, palavras e ações, e por omissões. Ó querido Pai do céu, quantas vezes temos nos omitido? Sabemos e cremos na Tua existência, mas por vezes vivemos como se Tu não existisses. Temos Te deixado de lado. Temos amado o prazer humano, da carne. Temos nos distanciado de Ti. Por tudo isso, Senhor, perdoa-nos e renova-nos na Tua palavra. Pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, e mediante a Sua obra consumada na cruz, que nos perdoes todos os nossos pecados. Em nome de Cristo. Amém. Diante de Deus, a quem oraste, eu vos pergunto, também é esta a tua oração de perdão dos pecados? Também é este o teu arrependimento? Se assim o for, eu declaro, anuncio e garanto que em Jesus teus pecados estão perdoados. E esse anúncio eu faço também em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Aquele que nos perdoa nos faz amigos. Aquele que nos perdoa é Cristo Jesus, o Senhor. Por isso quero te convidar agora a cantarmos juntos o hino 293 do Inário Luterano. Se você tem em sua casa, poderá abri-lo. Se não, também a letra estará projetada neste momento. Cantemos juntos, em Jesus, amigo temos. Amigo temos, que sofreu a nossa dor. Ele nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor. Pai, o Salvador amado, vai com fé teu mal expor. Busca o teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando para ter consigo os culpados se mandou, veio com seu sangue puro os pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Olá, saúdo a todos neste quarto domingo no tempo da Quaresma. Eu passo a ler as palavras do Salmo 142. É uma oração, uma súplica. Salmo de Davi, quando ele está sendo perseguido pelo rei Saul, se esconde numa caverna. Neste tempo de aflição, Davi ora, suplica, e as palavras do Salmo são sua oração. Vamos acompanhá-las. Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro, eu suplico que me ajude. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas.
Quando estou desistindo, Ele sabe o que devo fazer. No caminho por onde ando, os meus inimigos armam uma armadilha para me pegar. Olho para os lados e não vejo ninguém que me ajude. Não há ninguém para me proteger. Não há ninguém que cuide de mim. Ó Senhor, eu grito pedindo a tua ajuda. Ó Deus, tu és o meu protetor. És tudo que desejo nesta vida. Escuta o meu grito pedindo socorro, pois estou caindo no desespero. Salva-me dos meus inimigos, pois eles são mais fortes do que eu. Livra-me do sofrimento, e eu te louvarei na reunião do teu povo, porque tu tens sido bom para mim. Palavras do Salmo 142, segundo a Nova Tradução na linguagem de hoje. Muito bem, nós queremos continuar ouvindo a palavra do nosso Deus neste formato que agora a realidade que estamos vivendo nos obriga a fazê-lo. Queremos ouvir aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Está registrado lá no capítulo 5, do versículo 8 até o 14. Quando o apóstolo escreve aos cristãos de Éfeso, no seu tempo, na sua realidade, a respeito de algo que mudou na vida deles. O apóstolo Paulo diz assim: no passado nós éramos trevas, mas agora no Senhor somos luz. Queremos ouvir o que o apóstolo escreveu. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Muitas coisas aqui poderíamos mencionar, conversar, refletir sobre esse texto que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso. Mas também é importante mencionar e frisar que essa palavra também é para nós. Principalmente nos tempos em que estamos vivendo, de trevas, de escuridão, quando a esperança não é tão clara para nós e por vezes desanimamos, é verdade, temos muitas vezes medo. Mas aí o apóstolo Paulo nos lembra: vocês são luz no Senhor e vivam como filhos da luz. Nesse contexto de dificuldades em termos globais que estamos vivendo, nós podemos nos lembrar inclusive daquelas palavras que o Senhor Jesus disse no final do capítulo 5 de Mateus, quando ele olhou para os seus discípulos e disse: vocês são sal e luz no mundo. Esta é uma realidade que a obra do Senhor Jesus inaugurou na nossa vida e nós nisso nos apegamos em fé e confiança verdadeira. É claro que nesses tempos de dificuldade, de reclusão que nós estamos vivendo, nós tememos, nós ficamos reclusos, pensamos nesse tempo de escuridão, mas o Senhor Jesus diz para nós: nós somos sal e somos luz. E isto pode fazer a diferença na vida de todas as pessoas com quem convivemos. Nós somos luz no Senhor. Cabe a todos nós viver essa luz. Amém. Leitura do Santo Evangelho. Já lemos o Salmo, lemos também a Epístola. Agora queremos ler o texto do Santo Evangelho para este quarto domingo na Quaresma. E o texto indicado é João capítulo 9. O Evangelho é o texto principal de um culto cristão.
porque são palavras de Jesus, feitos de Jesus, um Jesus que se aproxima da gente, o Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, curar nossas mazelas e pregar o puro Evangelho e realizar a nossa salvação. João capítulo 9, versículo 1 ao 7, eu vou ler nas palavras da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que diz assim: Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. Precisamos trabalhar enquanto é dia, para fazer as obras daquele que me enviou. Pois está chegando a noite, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, diz Jesus. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou a lama nos olhos do cego e disse: vá lavar o rosto no tanque de Siloé. Esse nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Esses os 7 versículos que queremos ler nesse momento, mas eu quero ler mais um. Na sequência do texto mostra um interrogatório feito para o cego sobre quem tinha feito, como tinha feito. E esse interrogatório chegou até nos pais do cego. Eles perguntaram para os pais do cego: ele é mesmo o teu filho? Ele nasceu cego, assim como disse? E eles, com medo, disseram: vai conversar com ele, ele já é maior de idade. E o versículo 22 explica por que eles estavam assim temerosos diante daquele interrogatório. O versículo 22 diz assim: os pais disseram isso porque estavam com medo, pois os líderes judeus tinham combinado expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias, quem confessasse que Jesus é o Cristo, ou seja, a palavra Messias, Cristo, a palavra Rei. Assim nós temos aqui uma confissão de fé: Jesus é ou não é o Messias, o Cristo, o Rei de nossa existência. Nós queremos confessar sempre nossa fé em Deus Pai, o Criador, em Jesus, o Salvador, no Espírito Santo, o Santificador. Por isso, à semelhança dos nossos cultos presenciais, queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Eu os convido, mesmo aí onde você está, a dizer comigo essas palavras. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, reflitam, se quiserem, cantem junto as palavras do Inário Luterano, no hino de número 90. É um hino em acordes menores, um tanto quanto tristes, mas que nos convidam ao arrependimento. Aliás, é um convite muito necessário nesta hora de crise, de pandemia, mas em todos os momentos, pois vivemos em pecado. Cantemos e vamos refletir juntos nessas palavras e logo depois vamos refletir sobre os textos aqui lidos.
pendurado no madeiro, ó Senhor, quiseste assim me livrar do cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Pelo sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, meu querido Redentor. Vem liberto, atribulado, a sofrer na escuridão deste abismo do pecado, desespero e maldição. Teu favor, Jesus bendito, minha vida guarde aqui. Teu amor que é infinito, vem unir-me sempre a ti. Dá-me força, ó Cristo amado, que eu resista ao tentador e não ame o vil pecado da tua morte, o causador. Muito bem, irmãos e irmãs, queremos agora refletir sobre os textos bíblicos lidos e para isso pedir que Deus Espírito Santo abençoe o meu falar e também o ouvir de vocês. Vocês viram que o texto do Santo Evangelho, antes lido, conta a história em que Jesus curou um cego de nascença. E eu quero de imediato evocar uma frase popular muito conhecida que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. Eu corro o risco aqui de ser criticado por alguns por alegorizar o texto. Alegorizar quer dizer, já que o texto fala da cura física, fazer uma alegoria com a cura espiritual. Mas eu faço isso na autoridade de todo o capítulo 9 de João, onde, na sequência, eu convido vocês a lerem, talvez aí em algum outro momento, com calma, todo esse texto. Os fariseus interrogam o cego, os pais do cego, porque querem negar Jesus. E por fim, Jesus acusa-os de serem cegos espirituais, porque diante deles estavam as obras de Deus e eles não queriam ver. Não queriam reconhecer Jesus como o Rei, o Cristo, o Messias, o Senhor. Queridos irmãos, eu assim quero dizer para vocês que a minha percepção, e por isso também a minha proclamação, é que vivemos momentos de cegueira como humanidade. Vivemos momentos de cegueira espiritual. As pessoas vivem como se nunca fossem morrer. E a gente percebe que acabam morrendo como se nunca tivessem vivido de verdade. Têm a capacidade racional de saber que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. Eu tenho essa percepção. E esses dias de crise, de pandemia, trazem e aprofundam essa reflexão sobre como somos frágeis, humanamente falando, e quando nos achamos fortes, como nos achamos os sábios enquanto somos tolos.
E esta questão já é proclamada em todos os tempos em que a humanidade vive. O livro de Romanos, uma das cartas bíblicas escritas pelo apóstolo Paulo, que falam propriamente da nossa justificação pela fé, ela começa no capítulo 1 mostrando que nós somos cegos, que nós somos culpados, todos somos culpados e carecemos da glória de Deus. E eu quero fazer questão aqui de literalmente ler esse texto bíblico de Romanos 1, versículo 18 e seguintes. Acompanhe com atenção, apesar de ser uma leitura. Olha como diz: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isso é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, ou seja, nas suas obras da criação. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos. A sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Percebam, irmãos e irmãs, como essa palavra se aplica para a gente. Talvez nenhuma geração pôde ver as obras de Deus tão claramente. O microcosmo ao macrocosmo está diante de nós. Hoje, com microscópios muito avançados, pode-se ver o formato dos vírus, como aí tem se mostrado o coronavírus. Com satélites incríveis, com telescópios, se vê o macrocosmo. Se estuda a complexidade do genoma humano, se vê a glória da criação de Deus, mas o ser humano insiste em se fazer de sábio, em se fazer de grande, e assim revela que é cego. Irmãos e irmãs, eu sei que esta é uma palavra dura, e como mensageiros do Evangelho, sentimos em proclamá-la, mas é o que eu hoje percebo e trago para você. A necessidade da gente repensar a vida da gente. Toda essa história e esta crise que estamos vivendo revela a fragilidade humana. E o apóstolo Paulo escreve que quando reconhecemos que somos fracos, então o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. No entanto, quando nos julgamos os tais, revelamos nossa tolice e nossa cegueira. Irmãos e irmãs, nós precisamos reconhecer Jesus como Rei e Senhor e nos reconhecer como pecadores. O capítulo 9 de João, que é o nosso contexto desta palavra, ele é um diálogo longo. Por exemplo, como eu destaquei na hora da leitura, o versículo 22, que explica por que os pais do cego ficaram com medo. Porque a força religiosa daquela época queria negar Jesus como o rei. Entronizavam-se a si mesmo, coroavam-se a si mesmo como os sábios. Quem você tem coroado como o rei da sua existência? Aliás, é curioso, né? Que o tal do coronavírus recebe este nome, corona, porque ele tem o formato de uma coroa. E hoje ele vem derrubar alguns reinos, como o reino do deus Mammon, da economia, como outros reinos. Deus usou reis pagãos para mostrar e ensinar coisas para a humanidade.
E penso que Deus também pode revelar coisas por esta situação difícil que está acontecendo. Não que seja a vontade dele, obviamente, mas que também ele usa estas circunstâncias para nos ensinar. Agora nos sentimos como que rodeados de inimigos invisíveis que são estes vírus. Vocês sabem que lá em 2 Reis, capítulo 6, no tempo do profeta Eliseu, houve uma situação em que inimigos do povo, naquela época o exército sírio, rodeou um vilarejo onde estavam Eliseu e também o seu servo. E diz que o servo acordou de manhã e viu a cidade cercada de inimigos. Ele se apavorou. E Eliseu, com a calma de quem confia em Deus, diz: maior é o número dos que estão conosco dos que estão contra nós. E ele ora então que o seu servo possa também ver isso com os olhos da fé. E aqueles olhos e aquela cegueira se dissipa e ele enxerga anjos de Deus nos montes ao redor do vilarejo. Assim, irmãos e irmãs, é certo que temos que atentar e usar de toda a prudência contra estes inimigos ao nosso redor, mas sem esquecermos de que Deus é por nós. E como diz o Salmo, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os salva. Assim que esta percepção de um Deus conosco nos fortaleça a também enxergar as coisas do mundo e glorificar ao nosso próprio Deus. Vocês perceberam que aquele cego foi até um poço, o poço de Siloé. No Antigo Testamento há um outro poço citado por Agar. Esse poço citado por Agar, ele é descrito lá no livro de Gênesis. E é descrito como o poço daquele que me vê. Eu comecei essa reflexão dizendo que o pior cego é aquele que não quer ver. Eu tenho que terminar dizendo que todos nós somos cegos espiritualmente. E não há como dizer o melhor cego. O melhor está naquele que nos vê. Deus nos vê. Ele vem ao nosso encontro. Ele cuida de nós. Ele cuidou de Agar. Lá em Gênesis, se eu não me engano, Gênesis capítulo 16, ele cuidou de Agar. E ele cuidou também deste cego. E ele também cuida de cada um de vocês. Ele veio ao mundo em Jesus Cristo, não apenas para limpar a lama ou a cegueira de um homem, mas para limpar o nosso pecado e nos dar visão espiritual. Ele é a luz que veio ao mundo. Há um lamento com relação ao mundo em João capítulo 1. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas o texto também diz: mas aqueles que o receberam, Deus os tornou, deu o direito de serem chamados de filhos de Deus e de herdeiros da vida eterna, que verão os próprios céus. Assim, meu amigo, minha amiga, que esta luz da palavra ilumine nossos caminhos, que nossos olhos se foquem nesta luz e que andemos nos caminhos propostos pelo nosso Deus, em contínuo arrependimento, em fé, na graça daquele que nos vê e tudo faz em nosso favor. Que Ele acompanhe você ao ponto de encher-se da certeza de sua presença e dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que esta fé esteja no teu, no meu coração e de todos nós. Amém. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus, aleluia. Ó minha alma, o Senhor louva.
Querido povo de Deus, nosso Senhor e Salvador está presente, está perto de nós e ouve nossas preces. Queremos nos unir em oração nesse momento. Por isso quero convidá-lo a juntar suas mãos, se concentrar, falar com Deus. Se você quiser focar seus olhos, seu olhar na cruz do Senhor Jesus. Querido povo de Deus, fechar os olhos e se concentrar. Nosso Senhor e Salvador está presente, está perto, Rei dos Reis. E em teu nome Querido também Pai suplicamos pelas autoridades, ouve a Senhor nossa do Senhor, oração. Palavras que o próprio Senhor Mesmo Jesus em meio à nos crise, ensinou. ao medo Ao e às falarmos. incertezas, louvamos o teu nome, engrandecemos tuas obras e, sobretudo, agradecemos porque na cruz pagaste pelo preço dos nossos pecados e nos concedes perdão e nova vida. Assim, ó Pai do céu, também agradecemos pelos momentos de dificuldade, de reflexão e pedimos: limpa, Senhor, nossos olhos da fé, para enxergarmos melhor. Por vezes somos como cegos. Dá a tua luz, Senhor, a tua percepção. Assim também suplicamos que conosco esteja a tua bênção em todas as circunstâncias. Ajuda-nos a viver na tua fé, contentes em toda e qualquer situação. Oramos, Senhor Deus, por aqueles que estão enfermos, em dificuldades, em fraquezas. Oramos pelos nossos irmãos na fé aqui da comunidade Cristo. Pedimos em favor da dona Florinda Casarini, também da Ivoneta Ramos. Pedimos em favor de Irlei Alves, Lúcia Damiani, Erna Machner. Pedimos por Sueli Viana, pelo Rodrigo Azevedo, pela Leni Miller. Oramos pela Liane Schreiber, também por Ari e Rose de Oliveira. Colocamos também diante de ti, Senhor, todos aqueles que já sofrem as consequências desta pandemia, tantos aqueles que estão adoentados como os profissionais da saúde, e colocamos todos eles diante de ti em oração. Pedimos que tua palavra continue tendo livre curso e que possa tocar corações orgulhosos, arrogantes e teimosos, como os nossos, para nos ensinar, para nos redirecionar e, enfim, para nos abençoar. Assim, ó querido Pai do céu, também desperta em nós o amor às pessoas ao redor, o amor ao próximo que Jesus tanto ensinou, também em solidariedade, apoio e ajuda mútua. Ó querido Deus, isto e tantas outras coisas apresentamos diante de Ti, nosso Senhor e Salvador, Rei dos Reis. E em Teu nome também suplicamos pelas autoridades constituídas nesse mundo, para que tenham sabedoria para nos dirigir da melhor maneira possível. Assim buscamos a Ti, como o Senhor dos Senhores, Te invocamos e dizemos as palavras que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, ao falarmos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
Amém. Recebam todos a bênção de Deus. Recebam com fé, apropriem-se da bênção do Senhor Deus e sejam fortes e firmes em todas as situações. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, agradecemos a conexão de vocês, a audiência de vocês, a oração que fizeram conosco. Fiquem com Deus e acompanhem também nas redes sociais a comunidade evangélica luterana Cristo, aqui de Porto Alegre, que quer trazer muitas outras palavras edificantes do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus acompanhe e guarde a cada um. Até mais. Sede luz do mundo, como quer Jesus, irradiando sempre paz que vem da cruz. Muitos têm na vida um sofrer sem par, ó, fazei a todos vossa luz brilhar. Do sol brilhante, vida e luz gozais, dai que vossa vida brilhe mais e mais, pois do céu recebe do bom Deus favor, quem do seu reparte com sincero amor. Quantos bens divinos vossa vida tem, para os dias todos como vos convém. Vede a graça imensa do bondoso Deus, que não tem medida para os filhos seus.